O Diniz ficou numa situação desconfortável ali na última pergunta que a gente fez, né? E em cima disso aí que a Amanda tá falando, e é exatamente essa questão, né? Porque tem que vencer, tem que vencer. O Diniz se colocou nessa situação, né? E quando ele fala ali que eu entendo o torcedor, se a gente tivesse ganho de 1-0, as perguntas seriam diferentes. O Fernando Diniz, ele gosta muito de fazer uma reflexão que é a seguinte, e aí, em um ponto, ele tem razão sobre essa ideia dele, que ele fala que se for para se analisar só resultado, ganhou, beleza, perdeu, tudo errado, e isso aí a gente não concorda, inclusive. E ele sempre se manifesta dessa forma. A questão é, o Cruzeiro não teve desempenho. Além do resultado, o Cruzeiro não teve desempenho. Se falar que hoje aqui o Cruzeiro desempenhou bem e só perdeu, porque isso que o Fernando Diniz fala de se analisar só resultado é quando você desempenha bem. Ah não, o time desempenhou bem e perdeu. O time seguiu desempenhando bem e voltou a perder. É possível, é futebol. Mas não é o que aconteceu com o Cruzeiro hoje aqui diante do Atlético. O Cruzeiro não desempenhou bem e perdeu. O Cruzeiro não criou quase nada. O goleiro do Atlético, acho que nem defesa ele fez, né? Então, o desempenho foi muito ruim e, além disso, veio um resultado péssimo, que é a primeira derrota do Cruzeiro na história para o Atlético. Para um time que o próprio Fernando Diniz, e alguns jogadores já falaram sobre isso, que a pré-temporada começou lá no final do ano passado. Então não está em pré-temporada mais. Não tem que... A avaliação não tem que ser ainda estamos em pré-temporada, porque o próprio Fernando Diniz disse que isso aí não é uma pré-temporada. E o Cruzeiro, como disse o Valu, e eu concordo em gênero, número e grau. Se o Cruzeiro contratasse 30 jogadores, formasse um time do zero, com as peças que chegaram, o Cruzeiro tinha a obrigação de chegar aqui e fazer um jogo totalmente diferente em relação ao que fez. E aí o que me preocupa a partir deste momento é, a gente estava criando uma relação de uma certa paz, né? Fez o jogo com o São Paulo, aí contra o Atlético, o Cruzeiro, se tivesse que vencer, seria o Cruzeiro. O Atlético foi para não perder naquele jogo lá nos Estados Unidos. Você volta, faz uma viagem desgastante, joga e vence. Então, estava se criando ali uma outra atmosfera, né? Que já foi derrubada completamente com essa atuação de hoje e a derrota para o Atlético e justíssimas vaias da arquibancada. E o torcedor voltando a ficar como ele estava no final do ano passado, com xingamentos contra o Fernando Diniz, que a partir de agora volta a ficar pressionado, e é natural, e ele mesmo sabe disso, porque ele não vai ter todo o tempo do mundo para fazer as coisas acontecerem. E mesmo que vá acontecer, o processo ele não pode passar por esses percalços como foi aqui hoje. Você pode perder um jogo para o Atlético? Pode. Mas mostrando algo muito diferente do que foi mostrado. Da base que começou a temporada, o Cruzeiro, ele trouxe 9 jogadores aqui, 9 titulares. Não dá para falar só não teve. O Gabigol, o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, né? Começou o ano fazendo gol diante da equipe do São Paulo. Então a pressão quando vem é por resultado principalmente, porque o Cruzeiro tem que entregar resultado muito melhor. Quando o Fernando Diniz fala sobre determinadas partes do jogo, a gente está vivendo disso desde o ano passado. Não teve um jogo até agora, tirando esse último do Tombense, né? Que a gente vai pegar e falar assim, poxa, isso aí é o que a gente está acostumado a ver do time do Fernando Diniz. Não teve. Não teve. Você tem que ficar fazendo muita força para encontrar esses trechos aí de um pouco do que é o time do Fernando Diniz. Então,
Você vai chegar aqui hoje e falar, é um time que marcou em cima, que pressionou? Não é. É um time que conseguiu sair jogando lá de trás, abrindo caminho? Dificilmente aconteceu isso. É um time que criou muitas oportunidades? Não foi. Então, a cada jogo que passa, tudo bem que está só no começo da temporada, mas esse começo com um time muito melhor, a régua subiu bem, com razão, porque tem que subir mesmo, e o nível de atuação tem que melhorar. E hoje aqui, se a gente pegar aqueles jogos lá de reta final de 2024, não teve nada diferente. Nada diferente. Cruzeiro podia ficar aí até agora que não ia empatar o jogo. Não ia fazer gol. Então, o único medo que eu tenho, Valu e amigos aqui da Samuca TV, é até quando o prazo será dado? Qual que é a régua? Onde que a gente vai melhorar? O próximo jogo. O próximo. O próximo. Vai ser quando? Quanto tempo precisa para fazer isso acontecer? Porque hoje a gente não tem o mínimo sinal de que a gente vai sair desse lugar. Parece que a gente está desde o final do ano passado numa areia movediça. Não consegue sair, não consegue firmar. Quando você acha que vai, não vai. Vai para a final do Sul-Americana. Não consegue. Vence o Criciúma. A vaga só depende do Cruzeiro na Libertadores. Não vai para frente. Agora, 2 jogos de pré-temporada. Venceu depois de uma longa viagem. Jogo seguinte, já vem um resultado ruim. Então, o sinal de alerta, para mim, volta a ficar ligado. E o Cruzeiro montou um time com ótimas peças para ficar dependendo aí de lampejos para vencer os seus jogos, viu, Valu?